Olá, colegas. Neste capítulo trataremos dos bens públicos. O estudo dos bens públicos depende, inicialmente, do entendimento acerca de uma expressão bem mais ampla, que é a expressão domínio público. Essa expressão é bem mais ampla porque compreende dentro de si não apenas aqueles bens que integram o patrimônio público, ou seja, não apenas aqueles bens que se enquadram dentro do conceito de bem público. A expressão também compreende um poder de natureza política que todos os entes federados têm de editar leis que acabam condicionando o exercício do direito à propriedade por parte de todos os particulares. Por exemplo, o município de Maceió pode editar uma lei restringindo a construção de imóveis na orla, estipulando altura média, área verde mínima. Quando ele assim o faz, ele exerce um domínio sobre aqueles bens, mas que não é um domínio de natureza patrimonial, uma vez que o município não é proprietário desses bens. Os proprietários continuam sendo os particulares. Só que, quando o município, usando do poder que foi lhe dado pela Constituição, de legislar sobre assuntos de interesse local, ele disciplina essa matéria para fins urbanísticos, ele acaba condicionando o exercício do direito de propriedade por parte dos particulares. E é inclusive usando desse domínio eminente, que é de natureza política, repito, edição de normas, que o poder público municipal pode inclusive chegar a desapropriar esse bem, seguindo a legislação federal, usar do seu domínio eminente sobre tudo que se encontra no seu território, desapropriar e tornar-se proprietário daquele bem. O domínio meramente eminente se transformando também num domínio patrimonial. Então, dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente fala em domínio público, a expressão é ampla, compreende o domínio patrimonial, que é relativo ao direito de propriedade que o poder público exerce sobre bens, e o domínio eminente, que é de natureza política, exercido por todos os entes federados que podem editar leis, inclusive restringindo o exercício do direito de propriedade. Então, dentro desse contexto, no concurso para analista de controle externo do Tribunal de Contas da União, o CESP propôs o seguinte item: domínio público é um conceito mais extenso do que o de propriedade, pois ele inclui bens que não pertencem ao poder público, item considerado verdadeiro, dada a natureza política e a extensão desse domínio público para todos os bens que se encontram no patrimônio dos particulares. Bem, também seguindo essa linha de raciocínio, a ESAF, no concurso para analista técnico da SUSEP, propôs o seguinte item: o chamado domínio eminente, como expressão da soberania nacional, é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas do seu território. Item também considerado verdadeiro. Agora percebam, esse domínio eminente, ele tem que coexistir com os demais domínios eminentes. Porque no ponto em que estou nesse momento do território nacional, estou na cidade do Rio de Janeiro, existe sobre o prédio em que estou, sobre esse patrimônio, que é um patrimônio privado, o domínio eminente do município do Rio, do Estado do Rio e da União Federal. Cada um exercido dentro das suas searas, cada um legislando sobre diversos aspectos, mas que há a coexistência dos domínios eminentes, há. Tanto é que, cumpridas algumas regras constitucionais e legais, quaisquer desses entes, ou qualquer deles, melhor dizendo, União, município ou Estado, poderia desapropriar esse bem no uso do domínio eminente. Mas o que a gente tem que lembrar é que o domínio patrimonial é o domínio exercido pelo dono. O domínio eminente é exercido pelos entes políticos mediante a possibilidade de adição de legislação que vincule todas as pessoas e todas as coisas que estão dentro daquele território, respeitadas, claro, as competências constitucionais para legislar sobre determinados assuntos, uma vez que tem que haver a coexistência dos três domínios eminentes. Então, dentro desse contexto é que essas duas questões cobradas foram questões consideradas corretas. Agora, vamos falar especificamente dos bens públicos. Vamos falar dos bens que integram um domínio de natureza patrimonial do poder público. A conceituação de bem público não é uma conceituação uniforme da doutrina, porque algumas pessoas, alguns doutrinadores, defendem que somente são considerados bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e a parcela das fundações que são de direito público, aquelas criadas diretamente por lei.
essa a conceituação usada, por exemplo, pelo Código Civil, aliás, a mais segura para seguirmos em prova. Se a gente for usar o Código Civil brasileiro, nós vamos colocar o dispositivo na lousa daqui a pouco, nós vamos perceber que para ele, para o legislador do Código Civil, bens públicos são apenas aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ok? Então, somente os entes políticos, as autarquias e a parcela das fundações que foi criada diretamente por lei. As fundações de direito público. Muito bem, entretanto, dá para perceber pelas normas que regulamentam a matéria que, na prática, os bens que estejam nas mãos de particulares, sejam os particulares que não integram a administração pública, sejam aqueles particulares no sentido de serem pessoas de direito privado, mas que compõem a administração pública, que não seriam particulares em sentido estrito. Estou me referindo às pessoas de direito privado. Os bens pertencentes às pessoas de direito privado, bens de sociedade de economia mista, de empresas públicas e de particulares em sentido estrito, pessoas que não integram a administração, às vezes se submetem a uma relação jurídica administrativa ou a um regime jurídico administrativo. Algumas prerrogativas de direito público lhes são aplicáveis. O grande exemplo, o único praticamente, é relativo aos bens que são empregados na prestação de serviço público. Como há um princípio que diz que o serviço público deve ser contínuo, princípio da continuidade do serviço público, há um impedimento de que bens que estejam estritamente vinculados à prestação de serviços públicos, eles venham, por exemplo, a serem penhorados. Porque penhorar para depois levar para a asta pública, para alienar para quem der o maior lance, se você fizer isso com bens que estejam estritamente vinculados à prestação de serviços públicos, você vai prejudicar a população. O serviço público é considerado essencial, ele deve ser perene, não deve parar. Então, nessa linha de raciocínio, por conta desse regime jurídico diferenciado aplicável aos bens públicos, muitos autores incluem dentro do conceito bens que, pelo Código Civil, seriam bens particulares, mas que vão ser considerados públicos por esses autores por conta do regime jurídico especial a que esses bens se submetem. Então, nesse contexto, surgem duas outras correntes. A segunda corrente é uma corrente que pensa só no fato de o bem ser pertencente a pessoas que integram a administração pública. Então, você incluiria, além desses bens das pessoas de direito público, os bens também das empresas públicas, sociedade de economia mista, não foi citado aqui, mas também não foram citados, mas também os bens das outras fundações, que são as fundações públicas de direito privado. Então, seriam bens integrantes bens pertencentes aos entes integrantes da administração pública, direta e indireta. E a terceira corrente, que é a corrente que nós citamos agora há pouco, que diz que são bens públicos todos aqueles bens pertencentes às pessoas de direito público, além dos bens das empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações também de direito privado, públicas de direito privado, e os bens de particulares que estejam afetados à prestação de serviços públicos, são as concessionárias e permissionárias. Então vejam só, em prova de concurso público eu até aconselho que vocês sigam a definição básica do Código Civil, que define de maneira expressa, é a norma do direito brasileiro que define o que são bens públicos. Mas se vocês tiverem que falar a respeito, ou se vocês virem uma questão de prova em que o sujeito tende a adotar um raciocínio mais amplo, tende a se preocupar com o regime jurídico a que são submetidos esses bens, vocês vão considerar como bens públicos em sentido mais amplo aqueles que estão afetos à prestação de serviços públicos. Então, na prática, as correntes mais importantes são a primeira, porque é a corrente adotada pela lei brasileira, pelo menos pelo Código Civil, e a terceira, que atenta mais para o regime jurídico, aplicável aos bens que estejam vinculados, afetados a um serviço público. Vamos voltar para a lousa para que a gente veja na prática como isso é disciplinado no Brasil. Porque, veja, em primeiro lugar, o artigo 98 do Código Civil, como eu falei para vocês, que diz que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. Então, aqui a coisa foi marcada com tintas fortes, Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Então, mesmo os bens pertencentes a pessoas da administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, seriam considerados bens
privados, particulares. Bens públicos, pessoal, nessa definição do Código Civil, só estes, os da União, Estados, DF, municípios, autarquias e as fundações de direito público, só as entidades de direito público. Então, claramente, o Código Civil brasileiro adotou a primeira das correntes que nós estamos comentando. Então, todos os outros, tintas fortes, inclusive das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado, seriam bens particulares. Agora, raciocinando fora do quadrado, né, fora do quadrado da lei, olhando para o regime jurídico, é que o Conselho da Justiça Federal, numa das jornadas de direito civil, formulou o enunciado 287, que diz o seguinte: o critério da classificação de bens indicados no artigo 98 do Código Civil não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente à pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos. Então, o Conselho da Justiça Federal, nesse enunciado, acabou por expressamente adotar a terceira corrente, que engloba no conceito de bens públicos o que não é englobado pela definição do Código Civil. Por isso que eu falei que são as correntes mais importantes. Normalmente, as questões que vêm a tratar da matéria, elas vão tender a serem questões mais blindadas, né? Falar segundo o Código Civil, ou falar segundo a doutrina, ou colocar dentro da questão elementos que façam que você perceba que o que ela está buscando é mais o regime jurídico a que aquele bem está submetido do que a pessoa que é proprietária. Porque, veja, a terceira corrente olha mais para o regime jurídico. Se há um regime jurídico que tem essas peculiaridades da relação de administração, essas peculiaridades, e a principal delas aqui, essa questão relativa a não ser penhorável, não poder ser usado como meio para pagamento coativo de débito, isso leva à classificação por parte da doutrina desses bens como bens públicos. Então a gente tem que prestar atenção na maneira como as questões são elaboradas. Bem, existem algumas classificações relativas aos bens públicos, as mais importantes estão aqui citadas: a titularidade, destinação, natureza patrimonial e natureza física. Vamos analisar essas classificações uma a uma. Em primeiro lugar, quanto à titularidade, classificação facílima, né? Os bens, de acordo com os proprietários, poderiam ser federais, estaduais, distritais ou municipais. Percebam que nessa linha de raciocínio se está adotando basicamente aquela classificação que tem a ver com o proprietário, a classificação do Código Civil, né? O raciocínio do Código Civil que diz que os bens públicos pertencem às pessoas de direito público. No caso de bens pertencentes a autarquias ou fundações, você iria classificá-lo como federal, estadual, municipal ou distrital de acordo com a esfera administrativa em que está localizada essa fundação. Se é uma fundação, essa fundação ou essa autarquia, né? Se é uma fundação ou autarquia federal, seriam bens federais. Mas, para efeito de classificação, o que importa é verificar apenas esse aspecto, a titularidade. Eu quero que vocês percebam que não se discutiu aqui exatamente a questão relativa ao regime jurídico a que está sendo submetido aquele bem. A classificação fala meramente do proprietário. Então, nessa linha, é bom que a gente observe que a Constituição Federal lista os bens da União, lista os bens do Estado. Essa lista aqui vocês vão ver que é uma lista exemplificativa, parece só exemplos de bens do Estado, e não cita os bens do Distrito Federal nem dos municípios. Só que o Distrito Federal assume a maioria das competências dos ônus e dos bônus dos estados. Então, o que seria estadual na esfera de um estado vai ser do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem bens semelhantes aos estaduais. E quanto aos bens municipais, a Constituição não outorgou expressamente a propriedade de bem algum para os municípios. Entretanto, os municípios adquirem esses bens mediante contrato de compra e venda, dação em pagamento, por exemplo, o município receber um bem como pagamento de um tributo, adquire também mediante desapropriação. Então, na prática, o que o município adquirir, o município é proprietário. Claro que nós não podemos dizer que, em virtude da Constituição não citar quais são os bens dos municípios, os municípios não possuem bens. É indiscutível que eles possuem bens, os municípios fazem licitação, compram bens móveis, compram material de expediente, compram computadores. Então, no final das contas, claro que eles são proprietários de bens móveis, claro que são proprietários de bens imóveis, só que a Constituição não outorgou expressamente esses bens, os municípios não ficam impedidos de tê-los, como vocês sabem muito bem que eles os têm, ok? Então, dentro dessa linha de raciocínio, existem bens
federais, estaduais, distritais e municipais, apesar de os dois últimos não terem sido citados expressamente pela Constituição Federal. O artigo 20 da Constituição Federal traz uma relativamente longa lista de bens federais. E o item 1 é um item bastante genérico, compreendendo todos os bens que atualmente pertencem à União e os que lhe vierem a ser atribuídos. Por exemplo, nos itens seguintes não se fala dos bens móveis, dos computadores, dos veículos, mas eles se enquadram aqui dentro do item 1, os que pertencem e os que venham a ser atribuídos à União Federal. Então, esse item 1 é bastante genérico, englobando diversas outras coisas que não estão nos itens seguintes. Mas, por decisão do legislador constituinte, se colocou no item 2 as terras devolutas, se colocaram, né? Indispensáveis na defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Eu já vi algumas pessoas falarem que terras devolutas são terras de ninguém, o tal do res nullius. E, na realidade, não tem nada a ver com ser de ninguém. A Constituição diz quem são os proprietários das terras devolutas. A regra é que as terras devolutas pertençam aos estados. Aos estados. Entretanto, estas terras devolutas que são citadas no dispositivo que acabamos de ler, pertencem à União Federal. São chamadas de devolutas porque não tem nenhuma utilização atual, mas tem proprietários, o poder público. Terras que estejam na Amazonas, né, na floresta amazônica, que pertencem ao estado do Amazonas, mas não estão sendo especificamente utilizadas para coisa alguma. Certo? São consideradas terras devolutas e pertencem ao poder público, ok? Então, na prática, a gente vai dizer que pela Constituição Federal, as terras devolutas, a regra é que elas pertencem aos estados. Entretanto, por força de uma proteção especial a interesses nacionais, essas listadas no item 2 são de propriedade da União. Olha, defesa das fronteiras, terras devolutas próximas às fronteiras brasileiras e que a União precisa ter a propriedade dessas terras para defender o país, certo? Das fortificações, construções militares, vias federais, né, das rodovias, de comunicação e preservação ambiental. Então, sempre que esses interesses estiverem em jogo, as terras devolutas vão pertencer à União Federal. Tecnicamente, a Constituição previu que as demais pertenceriam aos estados, mas nós vamos ver, inclusive, que há uma controvérsia a respeito desse ponto, porque, seguindo o que diz a Constituição, literalmente, que a Constituição fala, pertence aos estados, salvo estas que nós citamos que são da União, né, algumas bancas examinadoras têm dito que os municípios não podem possuir terras devolutas, porque ou seriam estaduais ou seriam federais essas terras. Entretanto, a definição clássica do Eli Lopes Meireles diz que são terras devolutas aquelas que não estejam sendo utilizadas, nos termos que nós comentamos, mas que pertençam a qualquer das entidades federadas. Portanto, os municípios poderiam ter terras devolutas. E o José dos Santos Carvalho Filho, demonstrando a correção da definição do Eli Lopes Meireles, cita diversos casos em que os estados, originariamente proprietários das terras devolutas, repassaram essa propriedade para municípios. Algumas propriedades, algumas terras devolutas e entregues aos municípios. Então, se é do Estado, ele pode alienar essas terras, claro, cumprindo as restrições legais relativas à alienação de bens públicos, mas os municípios poderiam ter se tornado proprietários. Mas é fundamental que vocês percebam, desde já, que nos termos estritos da Constituição, segundo a Constituição Federal, só Estados e União possuem terras devolutas, certo? É esse raciocínio que tem sido cobrado em prova, não obstante os exemplos dados pelo Celso Antônio e a definição tradicionalíssima do Eli Lopes Meireles. Então, nessa linha de raciocínio, adotemos como definição a definição que consta na Constituição Federal. Muito bem, também são propriedade da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Então, se o terreno é de domínio da União, a União é a proprietária, lagos e rios e correntes de águas que estejam naquela terra pertencem à União, ou que banhe mais de um estado, portanto, por exemplo, o Rio São Francisco, que banha diversos estados, ele é um rio que pertence à União, sirvam de limites com outros países, como é o caso do Rio Paraguai, que está entre a União e o Paraguai. Então, claro que o Brasil vai considerar que do lado de cá, a parte de cá, é propriedade da União Federal, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, como os terrenos marginais e as praias fluviais, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, a parte do Rio Amazonas, que vem lá de outros países, a parte que vem do Peru, né, pertence a outro país, mas a parte aqui interna pertence à União pelo simples fato de
provir de Estado estrangeiro. Então vejam que quando envolve mais de um Estado, ou quando envolve um Estado estrangeiro, a propriedade é da União. Esse item 4 é muito cobrado em prova por conta da mudança trazida pela emenda 46 de 2005. Porque na redação original da Constituição Federal se dizia que pertence à União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, até aí tudo bem, isso foi mantido na redação nova, mas a parte que dava problema, praias marítimas, aí se falava as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, das costeiras, as áreas referidas no artigo 26, inciso 2, ou seja, as áreas pertencentes aos estados. Então, se não pertenciam a outros entes federados, aos particulares em geral, as ilhas pertenceriam à União Federal. E dentro desse contexto estariam algumas ilhas em que aparecem cidades, até cidades grandes, como é o caso da cidade de São Luís, capital do Maranhão, que está numa ilha. Nessa linha de raciocínio, como a ilha pertenceria, no sentido de domínio patrimonial mesmo, pertenceria à União, a União, durante um bom tempo, se achou no direito de cobrar de diversos proprietários a tal, eu digo a tal porque alguns chamam de taxa, né, como se fosse um tributo ou preço, mas cobrava um valor a título de foro anual. Quando a propriedade ou o direito de uso era transmitido, se cobrava o tal do laudêmio. Veja só, nós vamos falar desses institutos mais à frente, nós vamos dizer que a enfiteuse foi extinta pelo Código Civil de 2002, mas as enfiteuses que já existiam foram respeitadas e continuam existindo. A gente conhece um exemplo muito antigo e ainda aplicado de enfiteuse, né? Porque a gente sabe que há áreas que ficam próximo à praia que são de propriedade da União, porque há uma norma bastante antiga que dizia que diz ainda, né, porque ela está em vigor, que você, da linha do pré-mar médio do ano de 1831, então você pegava a maré alta média de 1831, mediria 33 metros, então esses 33 metros de terra pertencem à União Federal, pertenceriam e ainda pertencem à União Federal. É o que chamam de terreno de marinha. É bom lembrar que essa expressão é uma expressão esquisita, não é? Terreno de marinha tem a ver com ser navegável, não tem a ver com propriedade da Marinha, porque a gente tem que lembrar que a Marinha é órgão da União Federal, e órgão não é proprietário de nada. Então são terrenos que pertencem à União, que são popularmente chamados de terrenos de marinha, porque são terrenos navegáveis, vale também para alguns rios. Então você media os 33 metros e aquela área, como terreno de marinha, pertence à União, o terreno. Os particulares puderam construir ali em cima e foram enquadradas essas construções como construções feitas no regime de enfiteuse, em que você tem o proprietário, que é a União, que vai ser chamado de nuproprietária, porque ela é proprietária, mas não exerce direitos de dono, porque o particular fica usando aquele bem como se fosse seu. Então, quem constrói naquela área, constrói em terreno que não é seu e fica pagando anualmente ao dono do terreno o foro. Quando a propriedade é transmitida, se paga o laudêmio, ou quando aquele direito é transmitido, se paga o laudêmio. Por isso que muitos falam, em terreno de marinha a gente tem que pagar 2 IPTUs, um para o município e um para a União. Não é isso. IPTU municipal você tem que pagar, é um tributo. Já o foro é uma exação de direito privado que você paga em virtude do contrato de laudêmio, do contrato de enfiteuse que você tem com a União. Então, isso ainda existe. Até muitos ficam curiosos, por que 33 metros, né? Muitos ficam curiosos, né? 33 metros porque era o que se imaginava naquela época, que era o alcance máximo de uma bala de canhão. Então, para proteger o país, você tinha que dizer aquela área em que, se um navio chegasse e tentasse atirar uma bala de canhão para o território, se geraria risco para a população, aquela área seria da União por motivo de defesa nacional. Isso ainda existe. Ainda existe. Quem mora, por exemplo, no Recife, como o mar é muito próximo dos prédios, sabe que praticamente todos os prédios da orla e alguns das ruas de trás são considerados terrenos de marinha. No Rio de Janeiro, como o mar, por exemplo, na praia de Copacabana, o mar fica muito longe dos prédios, você conta os 33 metros da linha do pré-mar médio, ainda dá na areia. Então, praticamente nada é terreno de marinha. Mas, por exemplo, o Hotel Glória no Rio,
que está bastante longe da praia, é considerado terreno de marinha porque aquela área foi aterrada. Em 1831, o mar chegava mais perto, quando contava os 33 metros, você tinha ainda algo que era terreno da União, terreno de marinha naquele sentido bem simbólico que a gente citou. Mas, como os bens públicos são imprescritíveis, como não há uso capião, de vez em quando a União vive refazendo os cálculos e dizendo, esse terreno aqui é meu, você vai ter que pagar foro anual, vai ter que pagar laudêmio quando houver a alienação. E isso ainda existe, é um instituto que ainda nós vamos falar um pouco mais durante o transcorrer deste capítulo, só que em São Luís, o buraco ainda era mais embaixo, porque a União considerava, com base na Constituição Federal, que a ilha pertencia à União. Então, praticamente tudo seria objeto de contrato de enfiteuse. Então, a cobrança iria ser independente dessa distância dos 33 metros, né? que é algo, convenhamos, ridículo nos dias de hoje. Né? Se a gente fosse pensar hoje no alcance de uma bala de canhão, então o mundo todo seria da União Federal. Né? Mas, como a regra foi lá colocada e os bens públicos são imprescritíveis, ainda é aplicável. Eu só expliquei para que vocês vejam que em São Luís o negócio era pior, porque se considerava que a União era proprietária de toda a ilha. Com a mudança da Constituição, foram excluídas essas ilhas que são sede dessas cidades, de forma que o judiciário tem entendido que essa cobrança de laudêmio e de foro lá em São Luís e em cidades semelhantes, ela é indevida se a base, se o fundamento for esse. A União não é mais proprietária da ilha, né? Mas ainda é devida naqueles casos dos 33 metros, com relação também aos rios navegáveis, aquilo que se estuda lá no direito civil. Então, nessa linha, hoje em dia, o que é que se diz? Quando se fala das ilhas, se coloca excluídas destas as que contenham sede de municípios. Então, se tem a sede de um município, a ilha não é mais de propriedade da União, como acontece com o município de São Luís, certo? Aí se coloca, exceto aquelas áreas afetadas a serviço público e a unidade ambiental federal, que permaneceram nas mãos da União, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Então, prestem atenção a essa nova redação, ela é muito importante, tem um efeito prático de grande importância, excluir do domínio da União as ilhas que sejam sedes de município. Ok? Bem, um outro ponto que tem gerado discussão, né, é que a Constituição fala que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Muitos acham que ao se dizer que isso aqui é patrimônio nacional, significaria que isso seria patrimônio da União, pertence à União. Mas na realidade, a ideia de dizer que é patrimônio nacional foi para justificar um regime especial de proteção. Vejam que se diz, sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Isso foi colocado como patrimônio nacional, no sentido de que é um patrimônio do Brasil, né, da nação brasileira, de todos nós. Então vão ser aceitas as restrições legais mais pesadas para que se proteja aquilo como um patrimônio que muitos até hoje falam da humanidade, né? Que a gente não aceita muito isso para ninguém achar que a Amazônia é uma área internacional, mas é patrimônio nacional neste sentido, não no sentido patrimonial, de a União ser dona daquilo dali. Isso não é. A União não é dona, a parte ali que, por exemplo, seja terra devoluta, em regra vai pertencer ao estado do Amazonas, salvo que ele tiver alienado para municípios e o que se incluir naquelas situações em que a União vai ser proprietária, por exemplo, a parcela que seja indispensável à defesa das fronteiras, ok? Então a Amazônia não é de propriedade da União Federal, né? Não é de propriedade, essa propriedade aqui foi colocada essa história de patrimônio num sentido mais simbólico. Então, nesse contexto, a Fundação Carlos Chagas, no concurso para Procurador de Contas do Ministério Público junto ao TCE do Amazonas, propôs o seguinte item: a circunstância de a floresta amazônica ser considerada patrimônio nacional, por força do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, confere-lhe o caráter de bem público e integrante do patrimônio da União Federal, na qualidade de bem de uso comum do povo, falso, né, incorreto, uma vez que ela não é exatamente bem público, não é o domínio patrimonial, é um domínio eminente exercido pelo poder público no sentido de criar regras para protegê-la. Ok? Já com relação aos estados,
A Constituição diz que se incluem entre os bens do Estado. Veja a maneira como o dispositivo foi redigido. Incluem-se entre os bens, ou seja, a lista é exemplificativa. É um rol exemplificativo. Não é um rol números clausos. Os bens do Estado não são apenas estes 4 aqui citados. São, na realidade, além destes, diversos outros. Né? Por exemplo, aqui, como eu falei, não se fala dos bens móveis, e o Estado tem vários bens móveis, como vários veículos. Mas colocaram entre eles, entre os bens do Estado, estão as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, certo? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então vejam que é muita coisa residual. Não é da União, vai pertencer aos Estados. Cuidado com relação a essa questão dos rios. Existem alguns rios que serão de propriedade do Estado. O rio que nasce naquele Estado e ele encontra o mar também naquele Estado, não passa de um Estado para outro. A regra é que sejam rios pertencentes aos Estados. Entretanto, lembrar que há uma diferença da propriedade entre a propriedade do rio e a propriedade do potencial hidráulico, potencial hidroenergético que aquele rio gera. Esse potencial sempre pertence à União. Então, é da União o potencial hidroenergético. A União pode utilizar esse potencial hidroenergético porque está utilizando coisa que lhe pertence. Quando a União constrói uma usina hidroelétrica, a União está usando o potencial hidroelétrico que lhe pertence. Certo? É uma coisa semelhante àquela questão relativa aos minérios. Há uma diferença entre a propriedade do solo e a propriedade dos minérios, dos recursos que estão abaixo do solo. Por isso que a União é proprietária do petróleo, que é um recurso mineral energético, né? É proprietária do petróleo que foi encontrado no território nacional. Por conta desses dois raciocínios, a União detém o potencial hidroenergético e detém também as riquezas que estão abaixo do solo. É que quando se exploram esses potenciais, os Estados, apesar de não serem proprietários, são agraciados com a compensação. Quando foi discutida a Constituição Federal, quando colocaram essas regras de propriedade da União, os Estados disseram, olha, o Rio de Janeiro, por exemplo, quer dizer que vão explorar petróleo no meu território e eu vou ficar só com prejuízo ambiental decorrente disso, nada vou ganhar. Aí foi por isso que foram criadas as regras referentes aos royalties de petróleo, como um benefício para o Estado em que há aquela exploração e que geram discussão até hoje essas regras, né, se devem, como serão repartidos esses royalties, mas aí é outra história. Da mesma forma, existem os royalties da exploração de potencial hidroenergético. Então, tudo isso tem a ver com a guerra sobre propriedade que se travou durante os debates que geraram a Constituição Federal de 88. Durante os debates feitos na Assembleia Nacional Constituinte, se chegou à conclusão de que esses bens deveriam ser divididos desta forma, mas no caso de petróleo e exploração de recursos, né, em geral, que estão abaixo do subsolo, abaixo do solo. Eu falei petróleo porque é o mais importante, mas na exploração desses recursos pagam-se royalties e também no caso da exploração dos recursos hidroenergéticos que também pertencem à União. Então, são estes aqui os bens listados como bens dos Estados. Com isso, a gente conclui esse bloco. No próximo, a gente continua a tratar das classificações dos bens públicos. Até lá. Tchau, tchau.